Eu já comentei que Star Wars Battlefront é uma das minhas franquias favoritas. Eu sou um grande fã de Star Wars, então quando eu vi o trailer do primeiro jogo, mais de 10 anos atrás, eu fiquei completamente apaixonado pela ideia. E desde então eu joguei todos os jogos da série. A série acabou no segundo jogo, né? Teve Star Wars Battlefront 1, o 2, teve spin-offs pro PS3, né? Teve 3 deles. Saiu uma versão pro DS que não era tão boa também. Mas teve várias, joguei todas, e eu aguardava por muito tempo que a série voltasse aos consoles da geração atual. E demorou bastante, isso finalmente aconteceu em 2015 com o Star Wars Battlefront da EA, um reboot da série, e o jogo era extremamente limitado, ele me desagradou muito como fã, eu me arrependo muito de ter gasto $80 na porra do jogo, que é o preço de um jogo de lançamento aqui no Canadá, $80 canadenses. Eu joguei bem pouco. Meu irmão, que era a pessoa com quem eu jogava Star Wars, o Battlefront originais, a pessoa com quem eu brincava de bonequinho de Star Wars, com quem eu assistia os filmes quando era moleque, ele nem se interessou em comprar o jogo, daí você tira. Então, por ele não ter o jogo, eu acabei jogando muito pouco. A EA anunciou há bastante tempo o Star Wars Battlefront 2, com várias melhorias no gameplay, uma campanha que é canônica com os eventos da série, então fiquei extremamente animado, mas aí a controvérsia acertou de novo, porque o jogo, ele participa de algo que está envenenando a indústria de jogos, que é o fenômeno dos loot boxes. Pra quem não sabe, loot box é o seguinte: o jogo tem itens, tem bônus, tem a moeda que tem dentro do jogo, tem várias coisas que você quer dentro do jogo, que você não pode simplesmente consegui-las. Você ou demora muito para as conseguir, ou você tem que gastar dinheiro de verdade para conseguir esses loot boxes, e aí você abre o loot box e você vê o que tem dentro, e de repente veio algo que você queria. Às vezes são mudanças cosméticas, às vezes são itens que mudam o gameplay do jogo em si, que te dão vantagem no jogo. Bônus, armas especiais, seja lá o que for. Isso não foi inventado pela Electronic Arts, não foi inventado no Battlefront 2, mas é algo que já está rolando na indústria de jogos há algum tempo. No caso do Battlefront 2, talvez porque seja uma franquia que as pessoas gostam muito, é uma propriedade intelectual que é muito amada por muitas pessoas, causou uma polêmica maior. Algumas pessoas no Reddit, em fóruns de internet, fizeram os cálculos e viram que para você destravar personagens, que é o personagem com quem você quer jogar, por exemplo, Darth Vader num jogo de Star Wars, você teria que jogar um número absurdo de horas ou então gastar muito dinheiro comprando loot box. E aí, isso a gente cai no que se convencionou chamar de pay to win. É o tipo de jogo que a mecânica é estruturada de uma forma em que, se você tiver disposição e tiver dinheiro para gastar, o cartão de crédito dos pais, você pode progredir no jogo muito mais rápido do que o normal. Num jogo, digamos, em single player, isso não é tão agravante. Num jogo com um componente multiplayer muito importante para a longevidade dele, isso é um grande problema. Tem uma polêmica tão grande e reverberou tanto que o que aconteceu foi isso aqui. Na Bélgica, o ministro da Justiça está pedindo para que se banam essa prática. Banam, não sei se o verbo banir pode ser conjugado dessa forma, mas está querendo que proíba a prática dos loot boxes. E não apenas na Bélgica, mas no Havaí também estão debatendo isso, embora seja complicado como é que isso vai funcionar, porque nunca se proibiu coisas, uma prática em jogo antes dessa forma. Então vai ser um pouco complexo, né? Esse artigo aqui da Forbes diz que seria complicado uma legislação que proibisse esse tipo de coisa. O ideal seria que nós nos manifestássemos da forma que nos manifestamos no caso do Star Wars Battlefront, e ninguém compra a porra desses jogos que pratica essas coisas. Então, essa história dos loot boxes e seu banimento, né, do seu possível banimento, e como isso vai reverberar na indústria, isso me deixa super conflitado. Porque eu sou um cara que talvez eu não seja um expoente no libertarianismo, talvez eu não seja nenhuma autoridade nisso, talvez eu nem entenda o movimento e as suas filosofias e as suas economias tão bem quanto algumas outras pessoas, alguns colegas aqui do YouTube, como Rafael Reis do Ideias Radicais e muitos outros. Então eu não posso me falar, eu não sei nem se eu devo me intitular isso, porque eu não sou um cara tão estudado no assunto como eles. Mas eu posso falar que os argumentos que fazem em defesa do mercado livre e contra as influências estatais e as interferências estatais, a grande maioria desses argumentos, para mim, é bastante válido. Ao ponto de que, muito frequentemente, é isso que eu defendo. Eu defendo que o mercado se autorregule, que nós, os consumidores, colocamos pressões econômicas nas empresas, e que, com isso, práticas melhores sejam estabelecidas. Por causa de pressão do consumidor, e não canetada de burocrata que
como é que eu posso esperar que um político entenda bastante de videogame para que eu aceite aqui as chaves da coisa? Vai lá, faça o que você quiser, passa a canetada que você quiser, mude o que quiser, proíba o que quiser. Eu me sinto desconfortável com o Estado se metendo no meu hobby. Então isso é muito complicado, porque nesse ponto, nesse caso aqui, a interferência estatal seria algo bom para os gamers, pelo menos numa análise superficial. Se a EA fosse proibida de fazer esse tipo de coisa, esses loot boxes, a gente não teria essa catástrofe que foi o lançamento de Battlefront 2. Talvez. Talvez não. Talvez a proibição estatal faria com que o mercado agisse de alguma forma criativa para circunventear isso. Sempre que o Estado tenta mudar alguma coisa na economia na base da canetada, talvez não sempre, mas muito frequentemente a gente vê uma situação emergente que acaba piorando a coisa. Então, eu não sei como me sinto em relação a isso. Eu sou contra essa prática das loot boxes, eu sou contra interferência estatal, sou muito contra interferência estatal no mundo dos joguinhos, mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir que nesse caso, se passasse uma lei que proíbe esse tipo de coisa, por mais que a liberdade criativa, digamos, porque a gente pode dizer que o uso do loot box é uma forma de criação, é uma expressão criativa, querendo ou não, meio que entra. É mercenário? É, mas ainda entra na questão da criação, até que o conteúdo que eu quero criar, eu quero fazer isso aqui no meu conteúdo. O Estado dizendo, você não pode fazer o que você quer no seu conteúdo, na criação que você fez, é algo que intrinsecamente eu rejeito. Mas isso seria benéfico para a indústria como um todo. Então, a gente entra num dilema filosófico complicado. Quando é que os meios justificam... Os fins justificam os meios, então? Se a finalidade é boa, se o resultado é positivo, a gente pode fazer algo que é talvez um precedente negativo, permitir que o Estado mexa no mundo dos games. Esses caras nem gamers devem ser. Então, como é que a gente pode se sentir confortável quando esses caras que têm essa autoridade imensa de simplesmente passar a caneta no papel e aí proibir algo, impedir que algo seja criado, quando eles talvez nem entendem tão bem de jogos assim. Porque uma coisa, e já dá bastante polêmica, é o cara não ser um grande especialista em jogos e falar sobre jogos profissionalmente. Já incomoda muita gente. Agora, um político proibindo coisas relativas a jogos, porque, por exemplo, a resenha, se você não gosta do cara que resenha um jogo porque você acha que a opinião dele não é válida, ele não é gamer o bastante, ele não tem um currículo gamer, você pode simplesmente não ler a resenha, você pode simplesmente não consumir o conteúdo que ele faz. Um político que não entende jogo e faz uma merda e muda a legislação de uma forma que prejudica os gamers, você não pode simplesmente não ler a lei, porque a lei vai se aplicar a você querendo ou não, então é realmente um problema. Eu realmente não sei como resolver esse dilema moral, de que eu não quero mais essa merda, eu quero que essa prática acabe, especialmente numa franquia que eu amo tanto, e o Estado tá falando, deixa que eu resolva aqui, e eu fico, seria bom, mas ao mesmo tempo eu não quero que você se meta nessa merda. Qual é a solução para esse dilema? Eu tô realmente muito curioso para vocês. Eu sei que o meu público, em sua grande maioria, é bastante proponente de ideias de livre mercado e é contra intervenções estatais, é contra essa ideia de que o mercado tem que melhorar as coisas. Mas como é que você concilia isso? Você está a favor que o Estado proíba essas práticas, ou você acha que isso é muito contra a sua filosofia pessoal? E você não quer vender os seus ideais, você não quer se corromper, né? Você não quer defender algo que em outras circunstâncias você seria contra, você não quer defender algo que em outras circunstâncias você seria contra, porque isso vai contra os seus princípios. Como é que você resolve essa parada? Me diga nos comentários, que eu tô muito curioso, eu quero saber, porque eu não sei. Eu não sei se eu devo achar isso uma coisa legal ou se eu devo achar isso um problema. Mas me diga nos comentários, como sempre, tem vídeo aqui quase todo dia, às vezes mais de um vídeo por dia, como for o caso de hoje. Eu vou estar viajando em breve, como eu já avisei, então eu não sei exatamente como vai ser a atividade do canal nesses dias. Então, fique de olho. Talvez tenha uma surpresa, talvez eu desapareça, talvez eu seja sequestrado no México e eu nunca mais volte. Aí a internet está livre de nobre. Dedos cruzados, quem sabe é isso que acontece, mano. Vai ser seu presente de Natal esse ano.